E aí, pessoal, vamos lá. Vamos fazer agora essa prova de matemática, tá? Vou fazer ela e vou fazer um comentário em cada questão. E vou comentar também com relação à dificuldade, né? As questões, assim, mais difíceis, as questões mais fáceis, né? Para vocês terem meio com uma noção de como que os concorrentes, né, de vocês foram nessa prova. Porque, dependendo do nível das questões, vocês podem se dar meio que, entre aspas, ao luxo de errar, né? Nunca é bom errar, mas algumas questões são mais difíceis que a maioria acaba errando mesmo, tá bom? Vamos lá. Questão de número 31. Considere a função quadrática f de x igual a x2 mais bx mais 6, em que b é um número real. Ele diz os possíveis valores para as duas raízes, ou dois zeros dessa função, são... Pessoal, essa questão aqui é uma questão até interessante, surpreendeu a forma como eles cobraram. Essa questão aqui, o que que ele vai estar cobrando, tá? Toda questão que ele falar de raízes, toda questão que ele falar de raízes, tá? Que envolva a equação de segundo grau, alguém diz, professor, mas isso é uma função. Mesma coisa, tá? Função e equação a diferença é que a função é uma equação de segundo grau, certo? É uma equação de segundo grau em função de alguma. É um x em função de alguma coisa, mas na prática isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Beleza? Porque ela tem zeros, né? Então, o que que ele quer nessa questão? Toda questão que ele falar de equação, tá? Ou de função, que ele falar das raízes, vocês vão lembrar das fórmulas das raízes, que quais são? Soma das raízes, x1 mais x2 igual a menos b sobre a, ou produto das raízes. X1 vezes x2 é igual a c sobre a, tá bom? Toda e qualquer questão, certo? De equação, segundo grau, função, que falar de raízes, vocês têm que lembrar disso aqui, tá? Relações entre as raízes. O que que acontece com essa questão? Essa questão aqui, eu não sei se eu considero uma questão média para difícil, de certa forma, porque vocês teriam que ter só um raciocínio aqui, certo? Por exemplo, nessa questão, o que que eu sempre falo para vocês? Vocês pegarem na equação de vocês, identificarem o A, o B e o C. O A aqui, ele vale 1, certo? O B, ele é B. E o C é 6, certo? C é 6. Por que que vocês têm que identificar, pessoal? Porque se vocês identificarem, eu acho que já ficou claro que eu só posso usar uma fórmula aqui, ó. O produto das raízes, tá? Não tem outra fórmula que eu consiga é, usar aqui, né? Que tenha o C e o A. Essa daqui você tem menos B sobre A, né? X1 mais X2. Já aqui não, aqui ó, vocês percebem que eu tenho um A e tenho um C. Então eu vou usar a fórmula que tem o A e o C, né? Beleza? Então x1 vezes x2 eu posso garantir que x1 vezes x2 é igual ao C. Quanto é o C? 6 sobre o A. Quanto é o A? É 1. Beleza? Então eu posso dizer que o x1 vezes x2 vai ser igual, aqui é 1, tá? Vai ser igual a 6. Nossa, e ok, e aí? E aí que se vocês forem observar, isso aqui é a primeira vez ou a segunda, né? A melhor forma de vocês fazerem essa questão até rápido é assim, ó. Vocês olhem aqui nas respostas, vocês vão analisando uma a uma, tá? O jeito mais rápido, mais seguro, por incrível que pareça. Eu sei que a primeira vez e a segunda tem que dar 6. Então vamos lá. 2 vezes 4 dá 8. Então já não pode ser, né? 3 vezes 4 dá 12. Então já não pode ser, né? 1 vezes 5,5 dá 5,5. Já não pode ser também, né? 4 vezes 1,5 dá 6, né? Vocês podem multiplicar aí, dá 6. 4 vezes 1,5 dá 6. Então essa é a nossa resposta, entendeu? E 6 vezes 1,5, 6 vezes 1, 6, 6 vezes meio é 3, né? Então vai dar 9, né? Também não pode ser. Então, essa questão aqui é só isso. Vocês deveriam saber isso aqui, que o x1 vezes x2 é 6 sobre a. E pela própria resposta, vocês iriam conferir. X1 vezes x2. Então você tem os dois valores aqui, multiplica e substitui. Beleza? Essa é a maneira mais tranquila de fazer essa questão, tá bom? Não tem muito que perder tempo, não. Beleza, pessoal? Essa questão, o que que eu considero dela? Eu não sei se vocês, os alunos, né, como um todo, tiveram esse pensamento aqui, né?
Vou considerar uma questão média, eu acho. Diria que é médio para difícil. Aí vai depender do aluno lembrar ou não dessas fórmulas aqui, ó. Mas se ele lembrou disso aqui, se ele conseguiu associar aqui, ó, que eu tenho C, que eu tenho A, ele conseguiu resolver, né? Agora, quantos lembraram disso, né? Aí é mais complicado. Beleza? Então é isso aí. Essa primeira questão de equação de função de segundo grau, ele cobrou mais um conceito de relações entre as raízes, né? Soma e produto. Beleza? Questão até tranquila, né? Só que, como eu falei, para vocês lembrarem disso, para quem lembrou, né? Fez a questão, né? Mas não se preocupem não, que uma boa parte não lembra disso aí, tá? Vamos lá. É... Questão de número 32. Durante a festa natalina de um município do Ceará, foram vendidos 240 ingressos em 4 horas. Não é isso? Ingressos, horas. Supondo que os ingressos fossem vendidos com a mesma taxa, a quantidade de ingressos vendidos em 7 horas. Então, em 7 horas, quantos ingressos você venderia? Uma questãozinha de regra de 3 simples, tá? Professor, por que que você pode fazer regra de 3? Porque a taxa é a mesma, certo? Então, a taxa seria 240 por 4, né? A taxa seria de 60 ingressos por hora, certo? É uma taxa. Taxa é isso. O que que é taxa? É o quanto que determinado valor varia no tempo, certo? Então, é como se você vendesse 60 ingressos por hora, tá? Mas se você não quer fazer isso aqui que eu acabei de fazer, você pode fazer uma regra de 3 simples. 244 horas, em 7 horas vai vender quantos? X. Se você quiser também, você pode até anotar se isso aqui é uma grandeza direta ou inversa. Mas é óbvio que é direta, né? Ó, se você tem mais horas para vender ingressos, você vai vender mais ingressos. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Então, aqui é só a gente fazer o quê? Cruz credo. Então, fica 4x é igual a 7 vezes 240. Então, x vai ser 7 vezes 240 dividido por 4. Professor, por que que você está deixando aí? Você não multiplicou aqui? Vocês devem saber bem, pessoal, que eu gosto de fazer o menos número de cálculos possíveis. Então, eu não vou multiplicar aqui porque eu posso dividir 240 por 4, ó, que é mais fácil. 24 por 4 não é 6? Então, aqui vai dar 60. Aí ficou bem mais tranquilo o cálculo. Então, fica 7 vezes 6, ó, 7 vezes 6 é 42. Coloca um zero, 420, tá? Então, vocês estão na prova, vocês usem essas técnicas aqui, tá? Porque facilita demais, beleza? E o tempo é ouro, né? Uma prova dessa. Então, pronto. Questão de 32 é uma questão fácil, né? Uma questão tranquila, de regra de 3 simples, tá? Vamos lá, vamos para a questão de número 33 agora. É... Ó, a gente sempre falou que eles amam, né? Isso aqui, porcentagem. Tá aí, ó. Durante um evento de culinária no Ceará, foi registrado que 55% dos visitantes eram turistas de outros estados. Então, vamos só colocar aqui esse dado. 55% eram turistas de outros estados. Outros estados. Professor, se você está fazendo isso aí, você gosta de escrever porque você está explicando pra gente? Não, eu faria assim se eu tivesse na prova também, tá? Eu quero que vocês façam isso, organizem. Porque todo mundo que tem dificuldade em matemática, o principal motivo pelo qual tem dificuldade é porque não organiza as coisas, tá? Minha letra pode ser feia, mas eu organizo bem. Ó, se o total de visitantes foi de 1.600 pessoas, o total, né? O total é igual a 1.600. O número de turistas de outros estados que participaram do evento. Ora, questão de regra de 3 também, né? Porcentagem não deixa de ser regra de 3, né? Então, o que que a gente vai fazer? Só fazer a regra de 3, eu pego. O total, ele equivale a 100%. Então, eu vou fazer 1.600 equivale a 100%. O que que ele quer na questão é o número de turistas de outros estados. O que eu tenho aqui, 55%, são os turistas de outros estados? Sim.
Por que que eu anotei isso? Porque às vezes, pessoal, na questão ele podia pedir outra coisa, tipo, turistas do mesmo estado, entendeu? Aí você teria que diminuir de 100 isso aqui. Por isso que é bom você organizar, ó. Turistas de outros estados é o que tá pedindo? Ó, número de turistas de outros estados, é exatamente isso. Pronto, eu posso ter segurança e calcular os 55%. Então, 100% equivale a 1.600, 55 equivale a quem? A X. Só isso. O que que vocês vão fazer agora? Corta zeros, certo? Vocês podem cortar em raiz de 3, assim. E multiplica em cruz credo. 1 vezes x, que é igual a 1.600 vezes 55, tá? Se eu não me engano, isso aqui vai dar 280, tá? Deixa eu ver. 55 vezes 1.800, 1.600, né? Vezes 16, no caso, né? Vai dar 880 mesmo, tá, pessoal? Então, aí. Entender. Uma questão de porcentagem que a gente falou bastante, né? Que sempre cai, né, pessoal? Beleza? Esse aqui é um padrão. Então, é uma matéria importante, né? Eu acho que porcentagem é uma das matérias mais importantes mesmo. A gente usa muito no dia a dia, tá bom? Então, é uma matéria que sempre cai e que é importante você saber, né? Beleza? Pois bem, vamos lá. Eu vou apagar aqui e vamos para a questão de número 34. Outra questão que a gente falou que cai, a gente falou isso aqui na véspera, né? Eu sempre falo que é uma das matérias que mais caem, probabilidade, tá? Eles gostam disso. E a gente, inclusive, nas revisões, a gente falou dessa porcentagem e tal, né? Ó, em o Parque do Ceará, um dos brinquedos é uma urna contendo 12 bolas. Onde? Quatro são vermelhas, então você vai ter quatro vermelhas, três azuis, tá aqui azul, vai, ó. Três azuis e cinco pretas. Cinco pretas. Elas totalizam quantas bolas? Elas totalizam é, 12 bolas, né? Se somarem tudo aqui, vai dar 12 bolas. Aí ele diz: o jogo consiste em retirar uma bola da urna. E o participante ganha se retirar uma bola azul. Ele quer saber a probabilidade de um jogador ganhar. Ele quer dele ganhar, né? Ó. Ou seja, dele tirar uma bola azul. Ora, vocês têm três azuis. Probabilidade é o quê? Vamos lá, vamos botar aqui a fórmula de novo, né? Probabilidade a gente falou exaustivamente. São os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Certo? Então a probabilidade vai ser: quem são os favoráveis? Tirar azul, que é o que você quer. E os possíveis? 12. Então essa é a probabilidade. Beleza? A professora está em porcentagem. Tá, então você multiplica isso aqui por 100. Se possível, você simplifique antes, tá? Que vai ficar melhor o cálculo. Vamos simplificar isso aqui, ó. Divide por 3 em cima e embaixo, vai dar 1/4. Você já tem uma certa familiaridade com probabilidade, com porcentagem, né? Você sabe que isso aqui é 25%. Mas alguém diz, professor, não sei não, ó. Diz aí como é que faz. Se você multiplicar, pessoal, em cima por 100. Então vai ficar 100 dividido por 4, que vai dar 25%. Item C. Então, se vocês quiserem transformar qualquer número em porcentagem, só vocês multiplicarem esse número por 100. Número que eu digo assim, é uma fração, não é isso? Show de bola? Então, essa questão aqui, outra questão boa, né? Uma questão tranquila de probabilidade. Que tava para ter feito tava para ter acertado tranquilo, né, pessoal? Isso aqui, beleza? Vamos para a questão de número 35 agora. Um restaurante no Ceará oferece três tipos de comidas típicas. Vocês têm três tipos de comidas, né? Carne do sol, baião de dois, sarapatel. E quatro tipos de bebidas. Quatro bebidas. Água, sucos, enfim. Esses vários sucos aqui, água, né? Se o cliente decidir escolher uma comida e uma bebida, que é uma comida e uma bebida, então vocês vão ter comida, bebida.
a quantidade de maneiras diferentes que ele pode fazer essa refeição, né? Então, isso aqui é uma questão de PFC, né? Tá lá no edital. Princípio fundamental da contagem. Vocês vão ter o quê? Também tava, pessoal, naquela apostila que eu pedi para vocês fazerem, né? Aquela apostila lá do. Tinham várias questões, aquela lá de. As questões da banca, né? Então, aqui no caso, vocês vão ter quantas comidas? Três. Então, para cá eu tenho três opções. E quantas bebidas? Quatro. Quatro opções. Então, isso aqui é só vocês usarem o PFC, princípio fundamental da contagem. 3 vezes 4, 12. É só isso, certo? Não tem o que temer, né, dessa questão aqui, tudo bem? Questãozinha de PFC. Como vocês são do nono ano, eles não cobram isso aqui com muita dificuldade, com muita. Não complicam demais, digamos assim, certo? Porque não pode. É uma matéria assim que vocês de fato vão ver bem, muita aprofundamento lá no segundo ano, tá? Mas tá aí. Só vocês pegarem e multiplicarem. Vocês têm três comidas e quatro bebidas, então o total de possibilidades são 12, certo? Beleza? Vamos lá para a questão de número 36, tá? Uma questãozinha assim mais elaborada essa daqui, né? Alguns podem fazer por função. Eu não acho que vale a pena. Essa questão aqui vocês podem fazer raciocinando mesmo, tá? Até sai mais fácil. Ó, uma empresa de transporte público do Ceará deseja adquirir uma nova frota de ônibus e está avaliando duas opções de compra. Ônibus X, com capacidade para 42 passageiros, ao custo de 185 mil. Ônibus Y, com capacidade para 50 passageiros, ao custo de 257 mil. Beleza? Então, obviamente, o que a gente já fez aqui de cara? O ônibus X, ele é mais barato, né? A recompensação, ele tem uma capacidade menor de passageiros. O ônibus Y, ele é bem mais caro, né? Quase uma quantia alta aqui. Mas ele consegue ter 8 passageiros a mais. Será que isso aqui compensa? Depende, né? Depende de quantas corridas eles vão fazer, né? Então, considerando que o valor da passagem é de R$ 4,50 por pessoa, certo? Por pessoa. E que em todas as viagens os ônibus operam com um total de passageiros igual ao limite máximo de passageiros, então eles vão conseguir sempre 42 ou 50, né? Numa viagem. Aí ele pergunta a quantidade de viagens a mais que o ônibus X. Ele quer saber quantas viagens esse ônibus X deve realizar, o X, já. Em relação ao ônibus Y, para que a arrecadação. Então, olha só o que ele quer. Ele quer saber quantas viagens o ônibus X deve realizar em relação ao ônibus Y, certo? Para que a arrecadação. Ele quer que a arrecadação do X, tá, ó, deixando claro que a arrecadação do X seja igual ao quê? A diferença entre os custos. Ele quer a diferença entre os custos, entre o custo Y menos o custo X. É isso que ele quer. Vocês concordam? Considerando que a passagem é de 4,50, aí ele vai dizer lá embaixo. A quantidade de viagens a mais que o ônibus X deve realizar em relação ao ônibus Y para que a arrecadação do X, ó, se iguale à diferença entre os custos dos ônibus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é o quê? Calcular a diferença entre os custos, o custo Y menos o custo X, certo? Ora, os custos tá embutido nesses preços aqui, ó, né? São os custos dos ônibus. O Y ele gastou 257 mil, né? Ele custou isso aqui. E o ônibus X custou 185 mil, certo? Então a gente subtrai 257 mil menos os 185 mil, que vai dar 72 mil, tá? Então, esse 72 mil aqui, ele tá dando é o quanto que um ônibus custou mais que o outro. Então, a pergunta dele vai para melhorar agora. Ele quer saber qual a arrecadação do X para que essa arrecadação se iguale à diferença dos custos, que é de 72 mil. A diferença entre os custos. Ora, o ônibus X ele tem capacidade de 42 passageiros, né, pessoal? Então, por viagem, ele vai ganhar quanto? Uma viagem do ônibus X, certo? Ele vai ganhar 42 vezes 4,50, que cada pessoa paga 4,50. Então, numa viagem, ele vai ganhar isso aí, 42 vezes 4,5, né? Ó, na-
E o ônibus Y, ele iria ganhar 50, né? Passageiros vezes 4,5. Mas vocês não precisam, pessoal, calcular isso daqui não, certo? Assim não. Vocês não precisam calcular um e depois o outro. Vocês podem pegar o seguinte, que a pergunta aqui, ele tem uma graça, ó. Ele vai dizer o seguinte na pergunta. É, a quantidade de viagens a mais que o ônibus X deve realizar em relação ao ônibus Y para que a arrecadação se iguale à diferença entre os custos. Ora, ele tem que fazer viagens a mais, né? Então, para cada viagem do ônibus X, deixa eu ver aqui. Enfim, pessoal, cada viagem a mais do ônibus X, ele vai, é como se ele tivesse aqui um saldo, certo? Deixa eu ver aqui, macho. Não tá errado.
É, eu concordo. Bem, pessoal, é o seguinte, eu tava vendo aqui, essa questão aqui, pessoal, ela tá com um defeito aqui nela, tá? E trocou o X pelo Y, tá? Porque se você parar pra pensar, o X, à medida que eles. Porque o gabarito dela, ela é 2000, né? Então, o que acontece? O X, à medida que que vocês têm, que eles têm mais corrida, ele não vai nunca passar o Y, né? A tendência é que o Y ele arrecade mais do que o X, mesmo que numa taxa baixa, tá? Se você calcular aqui, você multiplicar o 42 vezes 4,5 vai dar 189, né? Então você pensa, tá, olha só, de acordo com o que ele diz, ó, a quantidade de viagens que o ônibus X deve realizar em relação ao ônibus Y, a mais, ó, a mais, para que a arrecadação se iguale à diferença. Então você quer saber quantas viagens a mais ele tem que fazer que o ônibus Y. Sendo que, à medida que o tempo passa, ele não se aproxima do Y, tá? Ele não se aproxima, ele se distancia, tá? Eu acho que aqui o autor ele trocou aqui, deveria ser a quantidade a mais de viagens que o ônibus Y deve realizar em relação ao ônibus X, tá? Aqui ele trocou. O enunciado ele cometeu um erro aqui, certo? Ele deveria ter. Porque assim, se a gente pensar, quantas viagens a mais que o ônibus Y deve realizar para que ele se iguale ao custo, tá? Aí sim, aí eu poderia pegar a diferença. Ora, se o ônibus Y tem 50 passageiros e o ônibus X tem 42, então a cada viagem é como se o ônibus Y tivesse um saldo de 8 passageiros. Vocês concordam comigo? Cada viagem o ônibus Y tem um saldo de 8 passageiros. Ora, se ele tem um saldo de 8 passageiros por viagem, então é óbvio que um dia ele vai se igualar essa, essa diferença aqui, certo? Que seria de quantos mil? 72 mil. Só que isso nunca vai acontecer com o X, porque o X ele tem menos passageiros. O cara, na hora que, eu não sei se foi o cara que fez a questão, acredito que não tenha sido, acho que foi a pessoa que foi imprimir, ele trocou aqui o X com Y, tá? Isso aqui, pessoal, faz com que a questão realmente seja passível de anulação, tá? Beleza? Vocês podem entrar com recurso aí nessa questão. É, é, Então, nesse caso aqui, como eu falei, só teria uma situação em que um ônibus que para essa questão tá certa. Se aqui você trocasse o Y com X. Porque aí sim, quantas viagens a mais que o ônibus Y deve realizar em ônibus X para que a arrecadação iguale a diferença entre os custos? Aí estaria certo. Porque, de fato, com o tempo, o Y ele tem mais passageiros. Então, se ele tem mais passageiros, que no caso são 8, ele vai chegar na diferença de custos. Eu vou até fazer o cálculo aqui para vocês, olha. Se ele tem 8 passageiros, por corrida, tá? Ele vai acontecer o quê? Por corrida. Ele vai ter um ganho de 8 vezes 4,5, porque cada corrida custa 4,50 por pessoa, não é isso? 8 vezes 4,5 dá quanto? 8 vezes 4, 32, dá 36, não é isso? Então pronto. Aí vocês têm, então, que por corrida, isso aqui numa corrida, ó, o ônibus Y, tá? Não o X, ele vai ter um saldo de R$ 36, por causa desses 8 passageiros a mais. Então, eu posso pegar os 72 mil e dividir por 36. Para eu saber quantas. Isso aqui é numa corrida, uma corrida. Então, quantas corridas eu preciso para chegar em 72 mil? Basta dividir, né? Uma corrida, ele vai ter um saldo de R$ 36, né? Quantas corridas eu preciso para chegar nessa diferença de 72 mil? Só resolver isso aqui. Dividindo vai dar 2 mil, que é literalmente gabarito, tá? Mas aqui foi um erro da banca, né? Não sei se foi do cara que fez a questão. Não acredito, que eu achei até a questão. Teria sido uma ótima questão se ele não tivesse errado isso aqui, tá? Mas essa questão, ela é sim uma questão para ser anulada, tá? Podem ter certeza. Vocês podem entrar com recurso contra ela aí, tá bom? Vamos lá, né, pessoal? Vamos para a questão agora de número 37, tá? Ele diz o seguinte: é, no Brasil é comum medir áreas rurais em alqueires. Deixa eu mandar aqui.
Sim, então no Brasil é comum medir as áreas rurais em alqueires, né, uma unidade de medida agrária tradicional que pode variar entre regiões. No entanto, em países como os Estados Unidos, a medida padrão para terras é o acre. Com a crescente interação comercial entre países, muitos produtores rurais brasileiros depararam-se com essa unidade estrangeira ao avaliar ou adquirir propriedades. Suponha que o produtor rural brasileiro esteja interessado em uma área de 12,5 acres. Então, 12,5 acres. Anunciada em uma região que utiliza sistema de medidas norte-americano. Aí ele vai dizer que um acre equivale aproximadamente a 0,149 alqueires, certo? Aí ele quer a área da propriedade em alqueires. X alqueires. Beleza? Então vamos lá. O que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão simplesmente, pessoal, fazer a raiz de 3, né? Outra questãozinha tranquila aqui. Cruz credo. Então x é igual a 0,4149 vezes 12,5. Pessoal, eu falei para vocês exaustivamente, né, que todas as provas, né, eles colocam cálculos bem complicados, tá? Então vocês não têm desculpa para, isso daqui é difícil, esse cálculo é muito complicado e tal. Aqui a gente não pode ficar brigando contra a banca, né? A gente tem que aceitar, beleza? Então o que vocês têm que fazer? Se prepararem, né? E se preparem, beleza? Porque o raciocínio da questão, o tempo que você vai perder fazendo esse cálculo, você não perdeu pensando na questão. Porque essa é uma questão de quê? De regra de três simples, né? Regra de três simples. Então, nada mais justo que uma questão ter alguma dificuldade. Se a dificuldade não está no enunciado complexo, tem que ter tá em algum canto, né? Então, eles preferem colocar aí no cálculo. Não é o estilo que eu prefiro, mas tá aí, certo? É o estilo da banca, e ninguém pode brigar contra ela, tá bom? É isso aí. Vamos para a questão de número 38, tá? Assinale o padrão a seguir. Se esse padrão continua, as letras da... essa questão aqui ela é muito boa, tá? O que que diz aqui? Vamos lá. Ó, aqui ele deu esse desenho aqui, certo? Esse padrão. IFC é mate, é depois, ó. IFC é mate, IFC é mate e etc, né? Então, pessoal, essa aqui é uma questão interessante, né? É uma questãozinha de... Tem a ver um pouquinho com sequência, né, e tal, mas dá pra fazer, é uma questão de raciocínio, tá? Que acontece? Essa nossa sequência aqui de letras, elas têm sete, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês têm sete letras se repetindo aqui nessa ordem, né? IFC é mate, IFC é mate, IFC é mate, IFC é mate. Olha como essa questão é tranquila, tá? Aí ele quer saber se esse padrão continua, né? Na letra duas milésima, ou seja, 2000, duas milésima, 25ª, 2025. A posição é o quê? Essa questão é muito boazinha, muito legal. Olha só como é que ela é tranquila, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2025, que é onde eu quero saber, né? Eu quero saber a posição da letra em 2025, na duas milésima, 25ª posição. E eu vou dividir pelo número de termos dessa minha sequência, que são 7. Vou pegar 2025 e dividir por 7. Aí o que que eu vou fazer? Vamos dividir, né? Vamos dividir aqui. 20 por 7. 2 vezes 7. 14. Resta 6. Aí desce o 2. Aí aqui vai dar 8, né? 8 vezes 7. Aí dá 56, é isso? Resta 6, né? Desce o 5. E aqui vai dar. Aí 65, né? Aí aqui eu acho que é 9, né? Vezes 7. 9 vezes 7. 63, né? Resta 2. Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês entenderem isso aqui, nunca ficarem com dúvida, tá? É... 279 seria o número de vezes que essa sequência vai aparecer
em 2025 possibilidades, tá? Então, se eu tenho 2025 possibilidades, eu vou. O IFCE Marte vai aparecer quantas vezes? 289 vezes. E o resto significa que eu não consegui completar, tá? Uma 290 vezes, certo? A vez, né? A 290, tá? A posição 290. O que que acontece? Significa que ele não vai, como ele não completa, ele vai parar na letra de posição 2 da minha sequência, que é o quê? 2. É o F, certo? Então é isso aí. No caso, deixa eu ver. É uma questão boa, né? Essa. É uma questão tranquila, né? Agora, assim, é um assunto, né? Interessante, né? Deles cobrarem. Mas é uma questão que envolve um raciocínio lógico aqui, né? Você tem que meio que entender isso aqui, que essa sequência ela vai se repetir 2.089 vezes em 2025, né? E como esse resto seria exatamente a posição da letra dentro dessa sequência, tá? Por exemplo, se o resto tivesse sido 4, né? Aí seria a letra E, ó. Que é 1, 2, 3, 4, entendeu? Beleza? É assim que se faz esse tipo de questão, tá bom? Questãozinha difícil, tá, pessoal? Essa daqui não é que ela seja difícil de fazer. É que para o ano de vocês, né, que vocês estão, não é comum, sabe? No nono ano, esse tipo de questão ser cobrada, tá? Isso aqui é uma questão que envolve alguns raciocínios lá de sequência e tal, que não é muito comum, tá? Vamos lá para a questão de número 39. Essa daqui. Essa questão aqui é uma questão bem interessante. Ela é fácil, tá? De se fazer, mas vocês têm que ter esse raciocínio aqui na hora da prova e talvez alguns tenham dificuldade. Ó, o que que acontece? É, em uma escola, um aluno foi convidado a se apresentar na sala de aula e compartilhar seu conhecimento sobre geometria plana. Ele demonstrou que, ao dobrar de diferentes maneiras uma folha quadrada de 30 centímetros de lado, era possível encontrar polígonos correlacionados, conforme ilustrado na figura seguinte. Então, você tem vários polígonos aqui. Aí, sabendo que os pontos E, F, G, H, papapá, são pontos médios, a razão entre a área do quadrado ABCD, esse quadrado maior, ABCD, né? E a área do triângulo OPM, esse triangulinho aqui, ó, certo? Tem vermelho aí. É de quanto? Olha como essa questão, ela é uma gracinha, né? Ela tem uma gracinha nela. Vamos lá, vamos fazer ela aqui. Pessoal, vocês não vão fazer nenhum cálculo nessa questão, vocês vão observar. A minha primeira área seria 30 vezes 30. Então, a minha primeira área vai ser A1, tá? 900. A minha segunda área, ninguém vai calcular não, tá? Olha só. O que que vocês têm que saber? Esse triângulo, esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui, que tá na metade, né, desse triângulo, os vértices desse estão na metade. Se vocês forem prestar atenção, ele tem a metade da área desse quadrado principal. Ele tem a metade da área. Como que eu provo isso, né? Tem várias maneiras, né? Aqui eu poderia fazer o seguinte. Eu sei que esse lado aqui, ó, vale 15. Esse aqui também vale 15, tá? Beleza? Então eu conseguiria encontrar essa diagonal. Fazendo o quê?
Pitágoras. Faria x ao quadrado. X seria esse lado aqui, ó. É igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Certo? Então, a gente vai encontrar o x. Seria esse ladinho aí, ó. X ao quadrado seria 225 mais 225. X ao quadrado seria 450. Certo? Que é quanto é que ele vai dar aqui. Então, ele vai ser a raiz de 450, tá? Esse seria o valor desse x. Agora, pessoal, é, o que que a gente vai fazer? Isso aqui é o lado desse quadrado, tá? Que é a raiz de 450. Se vocês calculassem a área desse quadrado, a área do quadrado é o quê? Lado ao quadrado. Ora, o lado desse quadrado menor aqui é x, né? Então, seria raiz de 450 elevado ao quadrado, que daria 450, tá? Olhe bem, esse quadrado menor, a área 1 não era 900, que é 30 vezes 30, ou seja, 30 ao quadrado. A minha área 2, esse quadrado menor aqui, ó, deu 450. Ou seja, metade, não é? Então, vamos lá, ninguém vai precisar mais fazer nenhum cálculo a partir de agora. Vocês já perceberam que o padrão aqui é que a cada área de um quadrado novo seja metade do quadrado antigo. Então, vamos lá. A minha área 2, eu vou botar assim, para facilitar melhor a visualização de vocês, eu vou fazer o seguinte. Vocês já entenderam aí, né? Cada quadrado novo vai ter metade da área do quadrado antigo. Então, o que é que vocês vão fazer? O meu quadrado 1, eu vou botar aqui, esse aqui, ó, quadrado rosa, tá? O meu quadrado rosa, certo? Pronto. Meu quadrado 1, ele vai ter área 1, né? Que é 900, que a gente viu aí, né? Mas não precisa desse valor, não. O meu quadrado 2 é o quadrado azul, certo? Esse quadradinho azul aqui, ó. Ele tem metade da área do quadrado rosa, certo? Beleza? Então, a área 2, vou botar assim, vai ser a área rosa dividido por 2, né? Ou seja, vai ser a área 1 sobre 2. A mesma coisa com a área 3, ó. Eu vou botar minha área 3, sei lá, de vermelho. Não, vermelho não, que eu vou usar para o quadrado. Azul, o verde, ó, olha só. Verde. Então, minha área 3 vai ser a metade da área azul. Então, vai ser a área azul, ó, é a área 1 sobre 2. Então, a metade de área 1 sobre 2 vai ser a área 1 sobre 4. Certo? Aprendam isso. Toda vez que eu vou dividindo pela metade, basta multiplicar o denominador por 2, tá? Para fazer o cálculo rápido. Então, vamos lá. A área 1 é a área 1, certo? A área 1 é essa área 1 aqui. A área 2 é a metade da área 1. A área 3 é a metade da área 2, que é a área que vai ser a área 1 sobre 4. Certo? Ok? Aí, pessoal, aqui tem esse triângulo ali dentro, ó. E vocês, se vocês viram a aula lá que a gente teve de triângulos, triângulos não, de áreas, né? Vocês viram a aula de áreas, vocês vão perceber que quando eu vou falar do triângulo especificamente, eu digo para vocês que a área do triângulo, certo? A área do triângulo, ela é metade da área do quadrado, do retângulo, né? A área do triângulo é igual à área do retângulo dividido por 2. Ou do quadrado. Professor, como assim? Se o triângulo tem a mesma altura e compartilha a mesma base, esse triângulo aqui, galera, ele é literalmente a metade da área desse quadrado que ele está inserido. Então, eu posso dizer que a área desse triângulo, ou seja, a área amarela dele aí, né? Ó, vou botar aqui a área 4, que é a área desse triângulo amarelo aqui, ó. Ela vai ser a metade da área 3, a metade da área desse triângulo verde aqui, ó. Desse quadrado verde. Então, vai ser a metade, ó. Então, vai ser a área 1. Lembrem que eu falei dividir pela metade, ó? Fica 8 embaixo. Área 1 sobre 8. Essa é a minha área do triângulo, certo? Esse triângulo amarelo aqui. Aí, pessoal, agora a gente quer encontrar a área do bicho vermelho, né? Que é esse triangulinho ali de dentro. Se vocês prestarem atenção, eu tenho 4 triângulos, ó. 4. 4. Dentro desse triangulão. E esses triângulos têm o mesmo tamanho.
Então, a minha área 5, que é a área vermelha, ela é 1/4 da área amarela. Ou seja, vai ser essa área amarela dividido por 4. Ou seja, A1 sobre... Aí não esqueçam, dividido por 4 é só multiplicar embaixo por 4, tá? Então vai ser área 1 sobre 32. Pronto. É só isso, pessoal. Então a minha área 5, a minha área vermelha, vai ser área 1 dividido por 32. Ora, o que que ele quer na questão? Ele quer a razão, divisão, tá? Ó, entre a área do quadrado. A área do quadrado a gente descobriu que é a área 1, é isso? Então vamos lá. Ele quer a razão entre a área do quadrado, que é a área 1, dividido, ó, porque é razão, tá? Entre a área do quadrado e a área do triângulo. A área do triângulo eu sei que é a área 1 dividido por 32. Pronto. Aqui é só você pegar, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar quanto? 32. Então a resposta dessa questão é o item E. Tudo bem? Questão difícil, tá? Eu considero essa uma questão difícil. Porque você tem que ter esse raciocínio, identificando que uma área é metade da outra, né? Chegou aqui nesse triângulo, você tem que identificar que a área desse triângulo é a metade da área do quadrado, né? E no final ainda perceber que esse triângulo menor é 1/4 da área do triângulo maior aqui, ó. Tudo bem? Porque você não faz nenhum cálculo muito complicado. Você pode ir contando os lados, mas é um trabalho muito, 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 muito chato. Você calcula esse lado aqui, aí depois calcularia esse lado aqui, aí não dá, né? Você não tem tempo para fazer isso. É muito mais rápido você ir anotando a relação entre as áreas, tá? Beleza, pessoal? Então essa questão eu considerei a mais difícil da prova, tá? Beleza? Vamos seguir em frente, vamos para a questão de número 40, a última questão da prova, tá? A questão de número 40. Vamos nessa. É... Um técnico em refrigeração e climatização decide empreender, certo? E abrir a sua própria empresa. Para isso, ele recorre a um financiamento de R$ 43.000. Ok? Então vamos lá. Para cobrir os custos iniciais, como compra de equipamentos, de aluguel, tá. O empréstimo foi contratado a juros simples. Opa, questãozinha de juros simples. JC, né? JS, perdão. Juros simples, JC é os juros compostos, né? Juros simples é o quê? Capital, vezes a taxa, vezes o tempo, certo? Então, vamos lá. Primeiro já deu aqui esses 43 mil e tanto, isso aqui já é nosso capital, né? O capital é 43.750. Não é isso? E ele disse, ó, que tem uma taxa de 0,45 ao mês, né? Ó. Então, nosso I, né? 0,45%, né? Aí aqui, ó, ao mês. A gente falou sobre isso aqui na véspera, não foi, pessoal? Ao mês. E deverá ser quitado ao final de 8 anos. Tempo de 8 anos, né? Nós falamos isso aqui exaustivamente, né? Ó, anos, meses, não pode ser a mesma, não pode estar tem que estar na mesma unidade, né? Não pode estar em tempos distintos aqui. Então, se é 8 anos, para transformar em mês, eu multiplico por 12, né? Certo? 8 vezes 12 vai dar 96 meses, certo? Beleza? Então fica fácil agora, ó. O que que a gente vai fazer? Ele diz o seguinte, ó. Considerando esse cenário, o valor pago em juros ao final do prazo será de quanto? Quer saber o valor pago em juros, tá? Aí é só a gente jogar na fórmula, ó. Juros simples vai ser o capital, que é 43.750, vezes a taxa, 0,45, vezes o tempo, certo? Que deu quanto tempo? 96 meses, né? Cuidado, pessoal, não esqueçam de dividir isso por 100. Por quê, professor? Porque a taxa é por cento. Então, vocês dividem por 100, tá? O resultado disso aqui. Ah, mas professor, porque tu divide todo mundo? Dá no mesmo, tá? Porque tá embaixo de 45, mas como 45 está multiplicando os outros dois, é, eu posso colocar esse 100 embaixo de todo mundo, certo? Eles passaram a ser um número só, medido no momento que eles se multiplicam. 43.750
certo? Vezes 0,45 vezes 96, né? Dividido por 100 vai dar exatamente 18.900, ó. Tem B, tá bom? Então, uma questãozinha boa aqui, né? Uma questão ótima pra gente aqui, beleza? A questão de número 40. E com isso a gente encerra, pessoal, a prova, tá? Foi uma prova boa, com uma questão anulada, tá? Tem que ser anulada essa questão obrigatoriamente. A gente vai entrar com recurso. E é isso aí. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova, tá? Ela foi uma prova que tiveram, acho que, três questões, né? Complexas, porque foi aquela do. Só olhando aqui a prova de novo, foram três questões que eu acredito que foram mais difíceis. Essa 40 dava para fazer. A questão 39 eu achei difícil, tá? Uma questão bem complexazinha. Dá para você fazer ela, mas ela é um pouco complexa, grande, né? Se o aluno não tem muita. Na hora da prova é complicado. A 38 ele cobrou aqui um conceitozinho um pouco comum para essa idade, para esse ano de vocês, tá? A 37 fácil, questão tranquila, regra de três simples. 36 anulada, tem que anular. 35 é uma questão de PFC tranquila, né? A gente falou sobre isso aqui. 34 tranquila, uma questão de probabilidade também, outra boa. A 33 foi fácil, foi uma questãozinha de porcentagem, né? A 32 outra questão também tranquila. E a 31 ele cobrou aquele conceito lá de relações entre as raízes, né? Que você teria que ter aquela sacada, né? De pensar no produto. Então, na prática, tiveram aqui. Acho que dava para você. Não foi uma questão, não foi uma prova melhor, mais bem elaborada que a do ano passado, não é isso? Em questão de erros, né? Eles comentaram só um erro aqui numa questão, né? Que foi na 36, tá? Então, vamos entrar com um recurso nessa questão aí. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Desejo sorte para todo mundo que fez essa prova.